Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar com o programa, apesar de estarmos aqui com um grupo pequeno, né? Porque por boas razões, grande parte da igreja está ou descansando num feriado prolongado, ou então várias famílias aí, junto com os filhos, se ausentando no acampamento que está acontecendo, né? Então, por boas razões, estamos um grupo pequeno aqui hoje. Não obstante, vamos continuar com o roteiro do estudo, né? Em que estamos olhando a oração dos discípulos, também chamada da oração dominical, ou também, como a gente popularmente chama, da oração do Pai Nosso. Texto lindíssimo, inserido no meio do Sermão da Montanha, o qual tem muito a ensinar, e vamos passar algumas semanas, estamos passando algumas semanas, olhando trecho por trecho, porque cada trecho tem uma mensagem aqui para nos instruir da parte de Deus. Vamos dar início também. Eu vou pedir a Maria Silvia para orar por nós, para darmos início ao nosso estudo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por estarmos aqui na tua casa e te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco durante esse tempo aqui, que as nossas mentes, nossos corações estejam abertos para a tua palavra e que nós possamos, Senhor, aprender de ti um pouco mais e levarmos para a nossa vida onde quer que nós estejamos. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando este dia, nos guardando de todo o mal. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bonito ver que a própria oração que nos introduz à aula pega muitos dos elementos da nossa oração dos discípulos que vamos estudar, porque, na verdade, é esse o espírito, né? É um texto maravilhoso que nós temos da oração dos discípulos, porque ele é ao mesmo tempo uma oração por si só, né? Uma oração que inclusive a gente repete ocasionalmente como parte da liturgia de um culto, mas ele também essa oração, esse texto, ele é uma estrutura, né? Não só é um texto literal, assim, onde o próprio texto já traz um conteúdo de uma oração, mas ele é uma estrutura para nos guiar nas orações que fazemos. Hoje nós vamos olhar esse trecho, esse segundo trecho da oração: santificado seja o teu nome. Antes de fazer isso propriamente, é interessante a gente voltar e ler o texto todo, né? Porque nós vamos explorar esse tema, mas a gente sempre deve olhar o tema dentro do seu contexto maior. Então, o contexto maior é que Jesus está ensinando as multidões e tem essa estrutura bonita e, ao mesmo tempo, significativa, né? De que tem as multidões ao redor de Jesus. Jesus vai ao alto de uma montanha para poder falar e as pessoas ouvirem, né? Para projetar a voz. E mais perto de Jesus estão os discípulos, né? Então, tem círculos concêntricos. Jesus no centro, os discípulos num círculo mais próximo e as multidões num círculo mais distante. De certa forma, emulando o que a gente vê na humanidade, né? Jesus no centro, a sua igreja e o mundo como um todo. E quando ele vai falar da oração, tem um preâmbulo em que ele posiciona a oração dominical para chegar naquilo que seria a verdadeira oração. E depois de falar da verdadeira oração, aí sim vem a oração dominical. Vamos lá. Mateus 6, versículo 5.
Mateus 6:5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um certo movimento de ideias nessa oração, ela é muito bonita por si só. E como falávamos, muito bonita e muito profunda. Cada trecho tem um significado, cada trecho tem uma mensagem. Nós olhamos domingo passado sobre o primeiro trecho, Pai Nosso que estás no céu. O segundo diz, santificado seja o teu nome. Eu coloquei aqui um versículo para introduzir-nos ao assunto. Agora eu vejo que eu errei na grafia aqui, porque é Isaías 40, 25, não Isaías 20. Isaías 40 é um capítulo muito especial da Bíblia, né? Falando do retorno do povo de Judá, do exílio babilônico, que depois virou o exílio persa, né? Até que Ciro, rei da Pérsia, promulgou um edital em que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém e a Judéia, né? E uma situação meio impossível imaginar que aquele povo disperso, Jerusalém quebrada, sem muros, sem templo, sem nada, pudesse, de alguma maneira, voltar a ser o ambiente que propiciaria o plano e a mensagem de Deus. Mas Deus diz que Ele é muito capaz. Ele reina sobre as nações, Ele está acima de tudo. As nações são como um pingo num balde de água, diz o texto de Isaías, né? Deus é incomparável. E aí, no meio desse texto maravilhoso, tem esse versículo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? É uma pergunta retórica, porque o texto diz exatamente disso, que Deus é incomparável. Diz o santo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Santificado seja o teu nome. Quando a gente ouve essas duas palavras, santificado e nome, alguns trechos vêm a lembrança, trechos que falam de santidade e falam do nome de Deus. Nós vamos olhar um pouco isso, né? Mas antes de olhar isso, de novo voltando ao contexto, né? Jesus diz, portanto vós orareis assim. Chamar Deus de santificado, ou enaltecer a santidade no nome de Deus, é como se ora. Contrário a como se não ora, né, que foi tema de aula retrasada. Contrário ao que se não ora. Porque tem um jeito bom de se orar, um jeito certo de se orar. Vós orareis assim, vós os discípulos, né? E tem um jeito errado. A Bíblia fala dos hipócritas, né? Hipócritas que são religiosos, falsos religiosos, que querem mostrar o quão religiosos eles são, o quão espirituais eles aparentam ser, né? E isso era uma
espécie de manifestação de crédito social, né? De forma que, para demonstrar a piedade, eles faziam da oração algo muito visível. Esses eram os hipócritas do tempo de Jesus. E Jesus diz: não oreis como os hipócritas. A hipocrisia toma formas diferentes, né? Eu gostaria de comentar, né, de que a hipocrisia contemporânea é um pouco diferente, né? Hoje as pessoas não consideram capital social demonstrarem publicamente a sua religiosidade. Pelo contrário, o reverendo Ricardo falou bastante hoje no culto, porque afinal de contas o culto hoje é interessante como Deus prepara as coisas, né? O culto de hoje foi sobre a santidade, o tema do sermão. E ao falar disso ele usou pelo menos 2 textos que eu acabei citando aqui ao preparar esse estudo, né? Que mostra que o tema aqui está bem próximo a gente, né? Mas enfim, hoje a moeda corrente social não é a religiosidade, é o contrário. Hoje é a total liberalidade e, mais especificamente, a total libertinagem, né? Essa é a corrente de pensamento que dá crédito às pessoas, né? Aquilo que é profano é aplaudido. Então, hoje a hipocrisia muitas vezes toma uma nuance diferente, mas como a gente vai ver, apesar da nuance diferente, a raiz é a mesma. Eu peguei um texto que é contemporâneo, não tão contemporâneo assim, porque é de 1980, mas é uma música de Gilberto Gil, que foi ativo, talvez hoje já não tanto, né, mas na música popular brasileira, nome muito conhecido, e ele fez essa oração, do qual eu extraio um trecho, né? Ele tem uma coisa antes, coisa depois, mas ele fez esse não é uma oração, é sobre fazer uma oração, né? A música chama Se Eu Quiser Falar com Deus. E diz, entre outras coisas, isso, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, encontrar a paz. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Essa apesar de ter uns 30 e tantos anos, 35 anos, é um pensamento bastante atual que está escrito aí, né? Talvez o que ficou menos atual é que hoje as pessoas nem querem muito falar com Deus, né? Querem menos, mas se quiserem falar, e é o que diz o texto aqui, elas falam nos termos delas. Se eu quiser falar com Deus, o que tem aqui nesse tema? Eu querer, né? Não está em jogo se Deus vai falar com você, né? Toda a mensagem profética foi por água abaixo, porque toda a mensagem profética começa com a seguinte estrutura: assim diz o Senhor. E aqui está dizendo, se eu quiser falar com Deus, talvez eu queira, talvez não. Caso eu queira, é assim que eu vou fazer, porque é assim que funciona. É isso que está sendo dito aqui. É o total oposto de como Deus verdadeiramente se comunica aos homens. Estava discutindo com uma outra classe aqui da escola dominical sobre o livro de Apocalipse, né? E o que significa Apocalipse? O livro que fecha, diz o reverendo Júlio no livro de Apocalipse dele, né? Fecha com chave de ouro a Bíblia. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, começa o livro. A palavra Apocalipse nada mais é do que a primeira palavra do livro. A primeira palavra do livro que, na verdade, dá um tom para o livro todo, né? Revelação. Então, trata-se muito menos a gente falar com Deus e muito mais ouvir a voz de Deus. Naturalmente que a gente deve falar com Deus, a oração é isso. Portanto, vós orareis assim.
mas a nossa postura é de ouvir o que Deus tem a falar. Nós falamos para ouvir o que Ele tem a dizer. E verdade seja dita, ainda bem que é assim, porque, na verdade, entre nós e Deus, tem muito mais valia o que temos para ouvir de Deus do que o que a gente tem a dizer. Porque nós não estamos tão cheios de conteúdo como Deus. Aquilo que nos enche, que tem valor, é o Espírito, né? Como diz Paulo, enchei-vos do Espírito. Então, bom mesmo é ouvir a Deus. E a oração dominical nos estrutura dessa maneira. Ouvir a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Tão diferente do que está escrito aqui. Tenho que subir aos céus, diz esse texto. Mas a Bíblia diz o contrário. Nosso Pai está nos céus e Ele vem para falar conosco. Então tem algumas coisas em comum aqui entre a hipocrisia. Qualquer que seja a manifestação, seja ela liberal, secular ou atida, né, ou atrelada à religiosidade. De uma maneira ou de outra, é a pessoa se vendo num comando, no caso da oração com hipocrisia, e Deus é um instrumento. Deus é o artifício para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E como a gente estava falando, bom mesmo é o contrário, porque Deus sabe aquilo que é bom para a gente, muito mais do que nós mesmos. Então, a oração hipócrita é o contrário. Deus é que está no comando. Nós somos os instrumentos, e nós, sendo instrumentos de Deus, nós vamos fazer a coisa boa, nós vamos viver a coisa boa, porque bom é Deus. Nós, instrumento de Deus, somos instrumentos da bondade de Deus, na nossa vida e para que nós possamos ser um instrumento da bondade de Deus na vida dos outros. Então, na maneira que foram estruturados os temas, né, diz que a oração dominical começa com a gente vendo, primeiro, o interesse de Deus. Né? Pai nosso que estás no céu, primeiro Deus. Santificado seja o teu nome, primeiro Deus. Venha o teu reino, primeiro Deus. É assim que a gente se posiciona para poder, de fato, estar alicerçado naquilo que Deus tem a dizer para nós. Primeiro Deus, porque a gente olhando para Deus, nós vamos ver o que Deus vai responder para a nossa oração. Quantas vezes a gente se debate com o tema de que Deus não ouve as nossas orações, ou onde é que está a resposta à minha oração? Não é um tema comum entre as pessoas? Onde é que está a resposta à oração? A primeira pergunta que a gente deve fazer é essa. Você está ouvindo? Ou você está falando apenas? Né? Primeiro Deus. Bom, eu falava, né, e aqui tem o texto de Êxodo 3, eu falava que tem alguns correlatos entre esse trecho da oração dominical e outros trechos na Bíblia. Né? Santificado seja o teu nome. Aonde a gente vê santo e nome no mesmo texto? Êxodo 3. Claramente Jesus tinha esse texto de Êxodo como referência ao fazer essa citação no Pai Nosso. Esse texto era referência, por quê? Porque é nesse texto de Êxodo 3 que o nome de Deus é discutido pelo próprio Deus. E é nesse texto que também se estabelece as bases aqui, que depois vão ser usadas naquilo que a gente chama da lei que Moisés escreveu, nos livros de Moisés, né, a lei de Deus através de Moisés, que é a santidade. Bom, vamos ver primeiro da santidade e depois vamos ver do nome de Deus. Êxodo 3 diz o seguinte:
apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Quem que era Moisés aqui? O relato bíblico anterior fala que Moisés era uma espécie de um revolucionário frustrado, né? Conhecia a corte egípcia, mas ele era israelita, e vendo o povo de Israel convivendo no meio dos egípcios e servindo de força escrava, né? Ele foi se levantando em Moisés um espírito nacionalista, e ele querendo fazer esse nacionalismo prevalecer, acabou assassinando um egípcio, e em vez de ser um agente de mudanças, ele virou um criminoso foragido. Vai para o deserto se esconder, e lá ele acaba encontrando aquela com quem ele se casa. Tem um sogro que é esse Jetro, né, o rebanho de Jetro. Lá, portanto, ele está foragido dos egípcios. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Texto curioso esse, né? Curioso, fala muito de Moisés aqui, fala também muito de Deus, né? Mas fala de Moisés. Diz que Moisés estava levando o rebanho e ele viu a sarça, né? A sarça ardia, ou seja, estava em fogo, mas o fogo não consumia a sarça, a moita, né? O arbusto. Aliás, a sarça é uma representação, logotipo da igreja presbiteriana, né? Enfim, a sarça que arde e não se consome. E que diz Moisés? O que diz Moisés? Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? O texto mostra aqui um Moisés menos impressionado com um poder em evidência e mais impressionado com um fenômeno natural, sobrenatural, né? Ele está intrigado com o fenômeno. É isso que está acontecendo aqui. E assim ele vai lá, não porque ele está se vendo diante de uma revelação de Deus, mas porque ele quer saciar sua curiosidade. Esse é o cenário. É dentro desse cenário que faz sentido o texto, né? Tira os sandálias dos pés, porque estás em terra santa. Quem chama atenção para a santidade é Deus. Moisés estava desligado do assunto. É engraçado que a gente vai lendo esse texto aqui do episódio, né? Quem se lembra do texto vai observar que Deus vai explicando o que ele vai fazer. Olha, vou usá-lo para libertar o meu povo. Então você volta lá para o Egito onde ele era foragido da justiça, né? Procura-se vivo ou morto. Então você volta para o Egito e lá você vai falar com o faraó e vai tirar todo o povo do Egito. E aí o que fala Moisés? Como um ser humano aí, muito parecido como nós mesmos nos vemos muitas vezes. Espera aí, isso não. Eu não estou preparado para tudo isso. Então é engraçado a reação humana de Moisés naquele momento, né? Eu não sirvo para tudo isso. Uma reação igualmente humana aqui, né? Eis-me aqui. Porque esse eis-me aqui não foi tão bem pensado assim. Moisés não estava de prontidão para o que quer que Deus tivesse preparado, de jeito nenhum. Eis-me aqui. Eis-me aqui para quê? Para isso? Não, peraí. Não estou aqui para isso. Tem muito da natureza humana nesse texto, mas também tem muito da natureza de Deus nesse texto.
Deus, para dar autoridade a si próprio e para dar autoridade à missão que Moisés vai receber, Deus se identifica a Moisés. E isso está aqui nesse próprio capítulo, né? Veja lá o versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Santificado seja o teu nome. Estão vendo aqui a relação intrínseca entre esse texto e a oração dominical? Tudo começa por conhecer a Deus. A pergunta de Moisés é legítima, mas ela também demonstra uma coisa, que Moisés não conhecia o nome de Deus, porque pelo nome de Deus você identifica a Deus. E Deus se dá aqui mais do que um nome, né, mas também o seu nome, mas ele dá uma identificação absoluta de si próprio. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O que significa esse eu sou o que sou? Eu sou. O que significa isso? O que Deus quer dizer com isso? Sem Ele nada é. Ele é o único. Oi? Não há palavras para descrevê-lo. É tudo isso, com certeza. É tudo isso. Eu sou o que sou. É o único, incomparável. Não há palavras que descrevê-lo. Não temos elementos naturais para descrevê-lo. Tem outra dimensão aqui, que é a dimensão absoluta da existência de Deus. Você é, eu sou. Até somos, mas somos em Cristo, como tão bem diz o apóstolo Paulo, o autor e consumador da nossa salvação. Nós não somos por si próprios, por nós próprios, por nós mesmos. Como diz o outro texto de Paulo, estando vós mortos nos vossos delitos. Nós não temos existência intrinsecamente nossa, pelo contrário, nós nascemos e morremos. Alguém lembra de como vivia antes de ter nascido? Eu não lembro nada, porque eu não sou. Eu vim a ser por intermédio daquele que me outorgou a vida. Alguém pode lembrar alguma coisa depois de falecido? Não por si próprio. Se pode, é porque Deus há de fazê-lo ressurgir. É isso que diz a promessa da Bíblia. Ninguém tem o poder de trazer a si próprio a ressurreição, ou de evitar a morte, nem de se originar. Nós não podemos determinar nem a nossa origem, nem nosso fim, e nem a nossa existência após o nosso fim aqui. Nesse sentido mais absoluto, nós não somos o que somos. Nós somos o que somos feitos. E Deus não. Deus é o que é. Não existe outra plataforma que sustente a Deus, porque Deus é a plataforma para todo esse universo. Ele tem todo o universo, todo o mundo em suas mãos. Deus é quem é. Então tem aqui uma sequência que começa com essa definição absoluta e continua com uma definição relativa, né? Porque depois ele vai dizer:
assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente. Tem uma expressão absoluta do nome de Deus, a qual não há palavras para dar esse nome a Deus, e tem uma expressão relativa, porque esse Deus que existe em absoluto, ele já se fez conhecido e vai fazer mais. Hoje a gente conhece esse Deus que é, como diz lá em Apocalipse, que era, que é e que há de vir. Nós conhecemos esse Deus dessa maneira, o Deus que era, que é e que há de vir, nesse sentido. Nós conhecemos como Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos profetas, Deus na forma de Cristo e o Deus que vai voltar. Eu sou o que sou, o Deus absoluto e o Deus revelado. Esse é o nome de Deus, é assim que a gente deve conhecer a Deus, diz o texto de Êxodo. É esse o meu nome. É esse o nome que é santificado. Agora vem uma pergunta interessante. Santificado seja o teu nome. O que quer dizer isso? E a pergunta que se desdobra: como assim santificado? Nós não acabamos de falar que Deus é absolutamente, por si só, Ele é a existência em absoluto? Como é que a gente pode acrescentar algum atributo santificado? Como é que a gente pode acrescentar um atributo à santidade de Deus? Ele já é santo. Por que não diz oração, santo é o teu nome? O que quer dizer isso? Santificado é o teu nome, seja o teu nome. Alguém quer comentar? Zé Jorge, deixa eu passar o microfone. Eu não sei se eu tenho, se o que eu vou dizer é exatamente o que isso significa, mas santo significa separado. Uhum. Santificado é que o seu nome seja sempre separado de qualquer outro nome. Eu sou o que sou é uma conjugação única. Eu fui, você foi, nós fomos, nós seremos. Deus é eterno. Eu sou o que sou. Hoje, amanhã, eu sou o que sou, eu sou o que sou. E quando existe a intenção de santificar o nome de Deus, é porque a revelação de Deus tem que ser feita através dos seus filhos. E se os seus filhos não forem santos, como que vão santificar o nome de Deus e vão separar? E vão deixá-lo num ponto exclusivo da história, como eu sou o que sou. Então, eu acho que o santificado tem a ver com o nosso testemunho, com a nossa conversão e com a nossa compreensão do que eu sou o que sou, é eterno. Nós somos, eu fui jovem, eu serei mais velho, né? Mas Deus não, eu sou o que sou e acabou. Né? Uhum. Muito bom. Zé Jorge, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar lá agora e você continua a aula. Você já... Alguém mais quer fazer algum comentário? É por aí mesmo que nós vamos caminhar, mas alguém quer acrescentar mais alguma ideia? Veja que a minha pergunta, ela foi uma pergunta, torcer um pouco as ideias aqui, que é justamente para forçar a gente a pensar, né? Eu perguntava assim, Deus já não é santo? Como é que a gente pode falar de santificar? Né? A pergunta não bate com o texto, né? Foi digamos, com um bom objetivo, ela foi capciosa, né? Porque o texto fala que Deus vai se santificar? Não. Fala o nome de Deus, santificado seja o teu nome. Porque, como diz o texto de Isaías, com o qual abrimos a discussão, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Deus é santo, sempre santo, imutavelmente santo,
A santidade de Deus não depende do que a gente pensa, do que a gente faz, de como a gente age, se damos bom ou mau testemunho. Deus é santo. Ele é quem Ele é. Portanto, nada muda a respeito da santidade de Deus. Não existe ação, não existe manifestação que vai mudar isso. Isso é um parâmetro base, é um alicerce. E a gente vai ver aqui que esse alicerce é alicerce importante para o que a Bíblia vai construir de mensagem bíblica para nós. Então, o que está se falando de santificar não é a essência de Deus, é o nome de Deus. O que significa isso? O nome de Deus pode ser santificado ou não, né? É a conclusão que a gente tira dessa construção. E aí eu volto àquele texto, né, que a gente citou, um texto popular. Dá para imaginar Deus sendo santificado aqui? Eu não consigo. Eu não consigo por uma razão simples. Se eu quiser falar com Deus, eu vou fazer assim, assim, assado, aí eu subo aos céus. Deus não é o santo, não é o absoluto aqui, é o meu... Eu estou mais absoluto nesse trecho, nesse texto, do que Deus. Então isso não é santificar o nome de Deus. Pelo contrário, é o oposto. É denigrir o nome de Deus. Então, nós temos essa propriedade de santificar o nome de Deus ou de denigrir o nome de Deus. As duas possibilidades estão abertas ao ser humano. Na verdade, santo é o teu nome é um tema bíblico muito explorado pelos Salmos, né? Então, não estaria biblicamente incorreto imaginar essa ideia. Pelo contrário, ela tem tudo a ver com a Bíblia. O ponto é que ela não se encaixou na oração dominical, em que o tema aqui é outro: santificado seja o teu nome. Ao dizer isso, tem duas coisas em questão aqui, portanto. Primeiro, Deus, porque a oração dominical, portanto, começa com essa referência a Deus. Mas também nós. Ao falarmos de Deus aqui, na verdade, estamos falando de nós mesmos e de como nós deveríamos estar vivendo para fazer a verdadeira oração. Santificado aqui, portanto, é uma mensagem para nós, do que propriamente alguma descrição de qual deveria ser um atributo de Deus, porque o atributo de Deus não deveria, ele sempre é. A gente vai ver aqui, que é o outro lado da moeda que o José Jorge comentou, né, que para santificarmos o nome de Deus, nós devemos ser santos. E ao vermos isso, a gente vai ver que carregado nessa mensagem, nesse pequeno trecho da oração, é uma grande demonstração da bondade de Deus. Vamos olhar um pouco isso daqui. Para santificarmos a Deus, portanto, isso significa nós estarmos caminhando na direção da santidade, porque é assim que nós, de fato, assumimos o nome que temos, cristãos. O que é o cristão? É aquele que é de Cristo. Para sermos de Cristo, nós temos que andar como Cristo, nós temos que ser santos como Deus é santo. Diz isso o trecho de Levítico. Eu vou abrir em Levítico 19, 2. É um trecho interessante porque está bem no meio do livro. Comentei de um livro do Apocalipse do reverendo Júlio Ferreira. O outro livro conhecido dele era Conheça a Sua Bíblia. E ele foi criando pequenas mensagens para os livros da Bíblia, para servir num roteiro e para mim, para servir para aquele que está lendo a Bíblia pela primeira vez, ter rapidamente um flash, uma ideia imediata do que cada livro está dizendo, né? E ele dizia que o Levítico é o livro da santidade. Então a gente vê aqui, se folhear umas páginas para trás, se folhear as páginas para frente, estão cheios de prescrições de como aquele povo devia viver.
No meio dessas prescrições, tem esse texto do capítulo 19, não só no meio, mas em alguns outros trechos do livro, como comentei, que diz o seguinte, capítulo 19, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, a ideia de toda essa prescrição que a gente encontra no livro de Levítico, o livro de Levítico, na verdade, nesse sentido, faz o papel do centro da lei, porque a lei se espalha para os livros que vêm antes, né, o livro de Êxodo, e os livros que vêm depois, né, Números e Deuteronômio. Todos eles falam da lei. Né? Mas aqui está o cerne da lei. Qual o propósito da lei? Sermos santos, sermos separados. Separados nesse sentido, não de isolados, né, mas com uma natureza diferente. Uma natureza que se aproxima de Deus. Uma natureza que se distancia daquilo que é a nossa natureza imediata, né, que é a natureza do pecado. Então tem um mandamento aqui, mas mais do que um mandamento, é um convite também. Sede santos, porque eu sou santo. O que significa isso, sede santos, porque eu sou santo? Significa obedecer toda essa legislação que está escrito aqui? Aí é interessante repensar como é que o próprio Novo Testamento relê esse texto do Antigo Testamento, sede santos, que eu sou santo. E aqui está o segundo texto que foi mencionado hoje de manhã. O primeiro foi esse texto de Êxodo 3. O segundo é esse texto de 1 Pedro, capítulo 1. A santidade da vida. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, então veja aqui que é menos da religiosidade e mais da gente entender, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, essa noção de santidade, ela se estabeleceu na lei, a gente chama da lei escrita por Moisés, né? Mas aqui nós vemos que essa santidade se reestabelece naquilo que no versículo 13 está dizendo, na revelação de Jesus Cristo. Então, da mesma maneira como éramos chamados a sermos santos, nós o povo de Deus, aquele povo de Deus no deserto, nós hoje, aqui agora, somos chamados a sermos santos, a vivermos em santidade. O próprio Senhor Jesus, no próprio Sermão da Montanha, no qual a oração dominical está inserida, no finalzinho do capítulo anterior, Mateus 5, tem um versículo que a gente chamaria popularmente o versículo pesado, né? Porque é um versículo carregado de uma mensagem forte. Né? O que diz o último versículo do capítulo 5? Né? Jesus fala no capítulo 5 que ele não veio para substituir a lei e os profetas, ele veio para cumpri-la. E cumpri-la significa não olhar a letra, mas olhar o espírito da letra. Né? E aqui que ele está falando, novamente, isso que ele já tinha falado, de uma maneira mais contundente ainda. Olha como sede santos, porque eu sou santo.
é repetido por Jesus no Sermão da Montanha. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos. Não tem outro referencial para o cristão a não ser a perfeição. Não tem outro. Por quê? Porque Deus é perfeito. Aquilo que a gente chama de Deus é santo, se traduz, né, se resume aqui, como resumiu o próprio Senhor Jesus, na perfeição de Deus. E o que se espera de nós é que sejamos perfeitos. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, é isso que está em jogo. Sejamos nós perfeitos para assim honrarmos o teu nome reconhecendo como nome santo. É isso que está sendo dito. Naturalmente que cai uma perguntinha aqui no nosso íntimo, né? E agora, como é que a gente faz? Como é que a gente faz com essa perfeição aqui? Porque eu, olhando a minha vida aqui, eu não me sinto perfeito assim. Eu não me sinto nem perto dessa perfeição. Pelo contrário, eu sinto longe dessa perfeição. Então, o que quer dizer tudo isso? Ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que quer dizer isso? Deixa eu pegar o microfone aqui um pouquinho. Eu entendo que é um objetivo a ser atingido. Nós não somos perfeitos, mas nós somos santos, porque nós somos separados. Eu me considero separado. Portanto, a gente deve procurar a perfeição. Então, é desse modo que eu vejo. Não está escrito, vocês são perfeitos, mas procurem a perfeição. Procurem a perfeição. Esse é um ponto-chave. Né? É um ponto muito explorado no apóstolo Paulo. Paulo, a gente, há um tempo atrás, nós estávamos estudando aqui várias cartas do apóstolo. E Paulo tem essa mescla interessantíssima, porque são cartas muito carregadas de doutrina. Né? E a doutrina ela é articulada de uma maneira que só um estudiosíssimo como Paulo era conseguia articular. Ao mesmo tempo, não tem uma carta de Paulo que não fala da nossa busca no cotidiano por essa santidade. O fato de que Deus é onipotente, o fato de que Deus é capaz de tudo, o fato de que Deus opera a nossa salvação, que são elementos chaves da teologia que Paulo expõe, né? O fato de que Deus está com a gente no começo e vai com a gente até o final, até a glória. Né? Todos esses são fatos. Mas também é fato que nós temos que ter a nossa própria iniciativa de buscar essa perfeição. Como disse o irmão Celso aqui, buscar a perfeição. Prosseguir para o alvo, é o termo que Paulo usa, um dos termos que ele usa. Né? Nós temos que buscar, as cartas de Paulo vêm repletas dessas várias recomendações que apontam para esse alvo. Então, sim, temos que buscar. Santificar o nome de Deus significa a nossa busca contínua por essa perfeição. É assim que a gente tem que entender a ideia de ser santo. Né? Agora, tem outro pedaço aqui, outra dimensão importante do texto, né? Que o homem busca, nós temos que buscar. Desenvolvei a vossa salvação, diz Paulo. É profundo Paulo dizer, desenvolvei a vossa salvação, quando Paulo também diz, ao mesmo tempo. Né? Se a gente vê um texto do lado do outro, quer dizer, não é que ele fala uma coisa uma hora e outra coisa a outra, ele falou as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, Paulo fala que a salvação vem de Deus. Então essas coisas estão juntas. Elas estão juntas e elas existem ao mesmo tempo. Na cabeça da gente que tem essas ideias meio limitadas, né, que ou Deus é onipotente e faz tudo, ou a gente tem livre-arbítrio, então Deus não é mais onipotente. Esses sofismas são frutos de uma lógica humana que não é o pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus é o que Paulo tão bem expressa, as duas coisas. Deus é onipotente, a salvação vem de Deus e nós devemos desenvolver a nossa salvação.
santificado seja o teu nome. É uma maneira da gente olhar para nós mesmos e fazermos esse desenvolvimento. Mas tem esse outro lado. Tem esse outro lado. Nós desenvolvermos a nossa salvação não é a gente ir tentando até conseguir. Pelo contrário, é Deus operando na nossa vida e aquilo que a gente busca é aquilo que Deus nos dá. Não só esse texto da oração dominical, mas a gente vai ver em domingos que se seguem, né? Os outros textos também. Né? Nós temos essa busca, esse desenvolvimento, mas Deus provê. Né? Quem aqui não trabalha? Só não trabalha. Né? Só não trabalha quem está se preparando para trabalhar. Então, ao mesmo tempo, a oração fala, dá-nos o pão de cada dia. O pão vem do trabalho que a gente faz, mas que Deus nos dá. Essas coisas cooperam. É importante a gente entender esse lado de que Deus está nos fazendo santos. E essa outra dimensão do ser de vós perfeitos, Jesus não pode falar ser de vós perfeitos, a não ser que isso venha acontecer. Porque de Jesus não vem promessas, não vem determinações que não sejam cumpridas, porque Jesus é Deus. Se ele falou ser de vós perfeitos, tem uma mensagem importante aqui, que não é só uma mensagem de busca, mas é uma promessa. Significa que nós vamos ser perfeitos. Junto no mandamento está a certeza da perfeição. E se nós somos incapazes de gerar em nós mesmos essa perfeição, nós temos Deus em nós, que vai nos fazer perfeitos. Essa é a mensagem da Bíblia. Tem duas dimensões do desenvolvimento da nossa perfeição. A primeira é que Deus nos perdoa. E aí eu chego no Salmo 51, que é um salmo famoso, né? Porque está no meio do Davi arrependido com o grande pecado que ele havia cometido, que acabou que indiretamente ele passa a ser o mentor do assassinato do seu amigo e general Urias, porque o Davi queria ficar com a mulher dele, depois de ter cometido adultério. Quando tudo isso é colocado na frente de Davi pelo profeta Natã, Davi percebe o tamanho do pecado que ele cometeu, e ele escreve esse salmo. E eu vou ler o começo do salmo, depois a gente pode ler em casa o salmo todo, porque ele é muito importante e muito, muito bonito, fala muito perto do nosso íntimo. Diz lá o Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu vou dar ênfase a esse versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pecar, nós fazemos. Lavar desse jeito a gente não faz, a gente só faz a parte do pecar. Mas Deus faz a parte do lavar. E como diz o salmista aqui, lava-me completamente, não sobra um resquício. Ele vai dizer aqui que ele vai ficar alvo como a neve. Esse é o pedido de Davi. A gente vê o cumprimento desse pedido no livro de Apocalipse. Né? Eis aqueles, os santos, com vestiduras brancas, diz o texto de Apocalipse. E esses haveriam de reinar junto com Jesus. Então tem essa dimensão, a dimensão do perdão. Mas tem que é uma dimensão retroativa, mas tem a dimensão proativa, que é a dimensão do aperfeiçoamento. Além de limpar-nos do pecado, Deus nos torna mais perfeitos. Existe um processo de aperfeiçoamento que vem de Deus. E aqui eu vou fechar com o texto de Efésios.
Efésios capítulo 3, tem uma doxologia, tem uma promessa, uma doxologia no final. Falam muito desses dois temas que a gente explorou hoje. Santidade e o nome de Deus. Vamos ver esses dois temas juntos de novo. Efésios 3. Versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é essa? Versículo anterior. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso, pois nisso está a vossa glória. Então, Paulo está falando da vida aqui, da vida com tribulações, e aí ele diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, o seu Espírito dentro de nós, nós que somos salvos. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui a doxologia maravilhosa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Como Paulo também diz lá em Filipenses, né? Aquele que iniciou a boa obra há de cumpri-la até aquele dia. Existe uma obra de Deus, uma obra na sua vida, uma obra que vai fazer com que mais e mais, quando você diga santificado seja o teu nome, você realmente esteja dizendo aquilo que está significado na sua própria existência, na sua vida, santificando o nome de Deus. Tem um pedido aqui na oração do Pai Nosso, mas tem uma promessa, a promessa de que Deus vai te fazer santo, perfeito, como perfeito é o Pai Celeste. Nós vamos orar para encerrar. Alguém queria fazer algum comentário? Antes de Mateus escrever aqui, registrar o que Jesus fala, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, eu observei que antes vem algumas considerações, né? Jesus completa o que foi dito aos antigos a respeito do homicídio. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Ele muda alguma coisa. Sobre o adultério, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por seu trono de Deus, nem pela terra, e assim por diante. Sobre a vingança, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir a face direita, volta ali também a outra. Do amor ao próximo, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E depois termina lá, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus veio para cumprir a lei e para mostrar que aqueles que se ativeram apenas à lei escrita não estavam cumprindo exatamente aquilo
que é exigido para que nos santifiquemos. Aqueles que oravam nas praças, né, e que pensavam fazer a vontade de Deus foram chamados de hipócritas, sepulcros caiados de branco, guias cegos, né, e assim por diante. Então, serem perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, é exatamente compreender a dimensão do tamanho, vamos dizer assim, né, da proporção que Deus tem quando diz eu sou. Né? Porque Ele não veio modificar a lei, mas Ele amplificou e bastante, e nos deu uma dimensão que atinge o nosso coração, a nossa mente, mais do que a prática do dia a dia e a religiosidade vã. Né? É isso mesmo, obrigado. Conhecer a dimensão. Na verdade, o engenheiro em mim não consegue resistir, né? Que o texto de Paulo diz lá para conhecerdes a altura, a profundidade, a largura e a altura. Eu não consigo resistir e observar que aí são 4 dimensões. No nosso mundo aqui, material, a gente só conhece 3, né? O nosso mundo é tridimensional, mas o mundo aqui de Deus tem uma dimensão a mais, né? Para que conheçamos essa dimensão maior. Muito bom, obrigado. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por tão maravilhoso plano, que é um plano posto em prática, posto em cumprimento nas nossas vidas. Faze-nos perfeitos, nós pedimos, Senhor, para que possamos, com perfeição, santificar o Teu nome. Que isso seja o nosso objetivo, que isso seja a nossa busca, que isso seja também a certeza da boa obra que o Senhor está fazendo em nós. Que isso seja a motivação para que venhamos a anunciar essa boa obra, essa boa nova, àqueles que não a conhecem ainda. Senhor, obrigado pela Tua igreja aqui reunida. Obrigado pela igreja reunida em tantos outros lugares, por aqueles dessa igreja que estão no acampamento. Obrigado por aqueles que têm a dádiva do descanso nesses dias de feriado e que o Senhor esteja com eles nas suas viagens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado tão claramente o Teu cuidado com esta igreja. E pedimos, Senhor, que assim estejamos certos do Teu propósito e certos do nosso propósito em sermos santos, porque Tu és santo. Em nome de Jesus. Amém.